Eu volto com o Manuel, que tem um convidado pra gente aqui no Cidade. Pois não, Manuel? Pois é, Henrique, trata-se do Dr. João Dark, advogado da família da Elisamar. Ele gentilmente saiu aqui na porta da delegacia para atender a reportagem do Cidade Alerta. O senhor chegou aqui agora há pouco, trazendo mais informações para ajudar na investigação do delegado. Doutor, boa noite para você. Boa noite a todos. Exatamente, nós tivemos, ontem nós conversávamos com a família da senhora Elisamar, que mora em Planaltina, que ela se divide em Santa Maria e Planaltina. E hoje nós conversamos bastante com alguns parentes que moram em Santa Maria. E na concepção da defesa, obviamente, existem elementos que devem ser levados ao conhecimento da autoridade policial para que seja investigado, entendeu? A gente não pode adiantar de plano esses elementos que a defesa que o defensor da família está trazendo, para não atrapalhar, exatamente como a gente tem repetido reiteradamente, as investigações. Qual é a tese da defesa, doutor? Anteriormente eu já disse, nós vamos trabalhar como assistente da acusação e isso tem um momento processual oportuno. Nos termos do artigo 268 do Código de Processo Penal, isso acontece após oferecimento da denúncia. De toda sorte, a pedido dos familiares, das vítimas, a defesa está procurando colaborar com a polícia, na medida em que a família vai tendo informações, a gente vai trazendo para a autoridade policial. Há informações que os familiares da Elisamar estão sendo ameaçados. O senhor já disse que não vai adiantar isso. A Elisamar estava sendo ameaçada antes de ser morta? Não existe nenhum registro disso. E só para ficar claro, a gente não tem certeza disso, mas o indício e uma materialidade ele existe, um indício, dessa questão atinente à ameaça. Isso está sendo apurado, obviamente, pela autoridade policial, que no seu relatório deve trazer todas as informações. Porque a gente adiantar qualquer sentido da prova nesse momento, do elemento colhido na fase inquisitorial, ou até trago pela família, pode atrapalhar a autoridade policial e seus agentes na apuração do fato, até da autoria e até de demais envolvidos que porventura ainda possa existir. Henrique, o doutor está aqui ao meu lado. Se tiver alguma pergunta, ele está à sua disposição. Eu tenho sim uma questão, Manuel, que permeia toda essa história e eu queria saber o pensamento dele, advogado da família da Elisamar. Muito se falou do possível envolvimento do Tiago e do Marcos em toda essa história. Essa tese ganhou muita força e foi perdendo força com a prisão dos envolvidos. Qual é o pensamento do advogado sobre isso? Doutor, o Henrique está lá no estúdio, pergunta para o senhor, primeiro, o Marcos Antônio Lopes e também o filho, o Tiago, o marido da Elisamar, eles estariam envolvidos em tudo isso. E logo depois, essa tese, ela foi perdendo força, e enfim, qual a opinião do senhor em relação a esses dois? A questão do achismo no direito penal, isso a gente aprende desde a academia, nas primeiras cadeiras, não pode existir no direito penal. O direito penal não pode operar com conjecturas ou probabilidades. Sem a prova concreta nos autos, é difícil da gente falar. Razão pela qual, que nem eu venho sustentando a Biniche desde o início, a autoridade policial ela vai ter uma prova mais robusta para poder estar prestando essa informação para a imprensa. Eu não posso, por exemplo, achar que existe uma participação do Marcos, sem ter um elemento convincente, sem ter uma prova robusta. E ainda que tenha, ainda é muito prematuro para nós estarmos colocando para a sociedade e até mesmo para a imprensa. Por quê? Porque isso pode atrapalhar as investigações que estão em curso, ainda não concluiu o inquérito, não foi feito o relatório. Tão logo seja concluído o relatório, aí sim, a gente vai prestar todas as informações do que a autoridade policial apurou. Diga-se de passagem, essa primeira fase não quer dizer que a polícia para por aí, eles vão fazer diligências complementares, tem previsão legal, e certamente deve prestar mais informações ao judiciário, bem como à sociedade, à imprensa e ao Ministério Público. Henrique. Tá certo. Quero agradecer a gentileza de nos atender a você, ao vivaço, aqui no Cidade. Por hora, muito obrigado, Manuel de Oliveira.